Quando é que se passou pela primeira vez dos crash days para os trash days? Naquele programa falhado do PEC 4. O PEC 4 é muito interessante analisar, não porque ele fosse a salvação do país em tempo de crise, mas porque o PEC 4, apesar de tudo, contava numa fase inicial com o apoio do PSD. Há aquela história que nunca foi esclarecida, daquele encontro a altas horas da noite, quando Passos Coelho disse que nunca tinha sabido nada do programa, depois veio-se a saber que tinha estado com o Primeiro-Ministro durante uma série de horas a seguir, porque também a mentira está institucionalizada há muito tempo, quer dizer, e portanto nós estamos permanentemente a ser alimentados com mentiras. Hoje, ontem, anteontem, há 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma parte substancial daquilo que nos é colocado em cima do prato são mentiras. Não é difícil, o BES é igual ao GES, quer dizer, há uma série, o GES não afeta ao BES, quer dizer, uma sistemática produção de mentiras que, divulgadas em alguns casos por agências de comunicação, por gente que é poderosa, tem meios, tem recursos e tudo, e repetidas sem qualquer espécie de consciência crítica. O PEC 4 tem uma característica interessante, é que é feito de acordo com os alemães. Ou seja, o PEC 4 é um conjunto de medidas de austeridade, algumas até com alguma dureza, já na sequência de outras tomadas na fase final do engenheiro Sócrates, quando o engenheiro Sócrates deixou de ser o menino querido da direita, como foi durante muitos anos. Já ninguém se lembra, mas eram comuns os artigos dos jornais a dizer que o engenheiro Sócrates, depois de 2005, tinha roubado o programa ao PSD. Já ninguém se lembra, já. Mas isso era sucessivo. Imensos problemas. Como é que o PSD se vai impor perante uma governação socialista que era apoiada pelas grandes empresas, era apoiada pelos grandes grupos económicos, era apoiada pela banca, e depois, de repente, houve uma espécie... E mais, e estava a tentar fazer a consolidação das contas públicas naquele período entre 2005 e 2008, que parte era falsificada, mas havia uma parte que era verdadeira. Houve, de facto, um esforço de consolidação das contas públicas pelo mesmo homem que deu cabo delas depois de 2008. Portanto, a gente tem que colocar as coisas no seu tempo, que é para perceber até que ponto as flutuações políticas nos enganam, porque elas são instrumentais para nos levar a tirar conclusões que não são verdadeiras. O PEC 4, como sabem, foi chumbado. E a ideia que nós temos de que Portugal era mal vista em termos internacionais, os célebres PIGs, não é anterior ao PEC 4. É exatamente o chumbo do PEC 4 que leva uma parte da imprensa económica europeia a meter-nos no mesmo pacote da Grécia. Sendo que a Grécia foi metida no pacote que depois gerou o problema da crise das dívidas soberanas, em grande parte porque os alemães resolveram punir a Grécia. E então aí nós passámos numa fase inicial em que a crise era essencialmente a crise resultado da crise bancária, dos ativos tóxicos, da banca europeia, que tinha levado uma série de países e uma série de bancos a uma situação muito difícil depois da queda do Lehman Brothers na Europa, e passou a ser uma crise das dívidas soberanas. A existência de uma crise das dívidas soberanas é uma construção política, não é resultado necessariamente de uma crise das dívidas soberanas. E essa construção política é em grande parte alemã. Os mesmos alemães que tinham permitido que a Grécia entrasse na União Europeia sem o mínimo das condições para entrar na União Europeia, que tinham fechado os olhos ao dracma, e há muita dificuldade que o dracma tinha em poder entrar no processo do euro, e que tinham fechado os olhos à falsificação das contas gregas, que toda a gente sabia que estava a ser feita sistematicamente. E é esta viragem, em grande parte, a responsabilidade da Sra. Merkel, que tornou os gregos no alvo de todos os processos de pôr os PIGs na ordem, de pôr os tipos do Sul que gastam muito dinheiro e tudo na ordem, a que nós, depois do chumbo do PEC 4, fomos incluídos. Nós não estávamos na lista negra antes. Também já ninguém se recorda, mas a primeira intervenção da Sra. Merkel, depois do chumbo do PEC 4, foi um enorme puxão de orelhas em Passos Coelho. Já ninguém se recorda disso. Uma declaração pública, gravada, furiosa, porque tinha dado a Sócrates aquilo que ele pretendia que era a caução alemã em relação ao PEC 4. Estas coisas hoje parecem arqueologia, mas não são. Porque o processo que se inicia a seguir é a crise governamental, portanto, com a queda do governo e as eleições, e o processo da Troika. E o processo da Troika também não é aquilo que nós pensamos que foi.